Vamos lá, gente. Eu vou começar uma apresentação aqui. E o primeiro slide tem um conteúdo que vai ser um pouco impactante para vocês. E o objetivo é esse mesmo. Ao invés de receber a herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social, se você não souber que eu tenho para te mostrar aqui hoje. Por que, ao invés de receber a herança, seu filho pode ser rebaixado de classe social? Vamos lá. Porque a herança, o inventário, tem um custo altíssimo, que ele causa a dilapidação do patrimônio. Vocês vão ver daqui a pouco, num exemplo passo a passo, os custos de um inventário. Mas existe uma solução que a maioria das pessoas não conhece. E esse sistema, até então, era muito utilizado só pelos bilionários, mas hoje está disponível para você da classe média, assim como eu. Meu nome é Erval Forni, sou advogado especializado em planejamento patrimonial familiar, faço parte de uma equipe composta por mais de 4.000 profissionais em todo o Brasil, compostos na maioria de advogados e contadores, e que eles estudam, eles difundem e executam na prática sistemas de planejamento patrimonial familiar. O objetivo dessa palestra é explicar para você como o inventário dilapida o patrimônio que você levou anos, décadas construindo, com muito suor, e que tem como evitar isso. E como evitar também será informado. Esse sistema, além de evitar um gasto desnecessário do seu filho, que passe por um momento de horror quando você não estiver mais presente, ainda tem uma solução para o legado dos seus negócios, de forma que os seus negócios possam ser colocados à parte para que eles não o risco do negócio não contamine os seus bens pessoais. E é um sistema ajustado também para a proteção dos bens, como veremos. Só que antes de mais nada, eu preciso saber se esse conteúdo aqui de hoje, se ele é recomendado para você, se ele é importante para você. E como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer algumas perguntas para você e você vai fazer mentalmente uma resposta sim ou não. Então, primeira pergunta: você tem filhos? Você tem patrimônio? Você trabalhou duro para juntar esse patrimônio? Você quer que eles recebam integralmente esse patrimônio que você deixou, que construiu durante décadas? Você ficaria satisfeito em saber que grande parte desse seu patrimônio deixado será corroído por gastos com despachantes, advogados, impostos, cartórios? Você ficaria satisfeito? Bom, se você respondeu sim a pelo menos 3 dessas questões, essa palestra serve para você. Quem ficar até o final dessa apresentação terá uma oportunidade exclusiva. E eu vou dizer para você por que não se deve fazer um inventário. Em primeiro lugar, o inventário é um ato de amor para o seu filho. Por quê? Porque você não precisa de nenhuma ferramenta nativa agora, nesse momento. Quem precisará de qualquer sistema serão seus filhos, porque evitará que eles passem por momentos de horror quando vocês não estiverem mais presentes. Situações essa, como eu já passei no meu escritório, onde um filho perdeu os pais, ele precisava fazer o inventário, não tinha como custear esse inventário e teve que se desfazer dos bens. É uma situação que é um desgaste não só financeiro, mas emocional. Em primeiro lugar, o inventário não se deve fazer porque é muito caro, já foi falado. Ele tem um custo elevadíssimo. Em segundo lugar, ele pode causar desarmonia social. E aí eu vou perguntar aqui para vocês se vocês têm conhecimento de alguma pessoa que tenha tido problema com herança, briga familiar em razão de herança. Um filho brigando com o outro, que eu necessitaria receber mais do que o outro. Esse é o grande problema. E isso não acontece só com pessoas simples como nós. Acontece também com pessoas que possuem uma certa visibilidade, como alguns atores. Esse é o caso, por exemplo. O Gugu Liberato teve um problema com o inventário. O Chico Anísio teve uma briga entre o filho e a viúva. O ator Marcos Paulo, a viúva, ela foi, inclusive, teve que sair do imóvel onde eles residiam por causa de brigas com a família.
Essa é uma questão muito delicada. O terceiro item é a possibilidade de falência de empresas. Se você tem uma empresa, nem todo mundo, nem todo herdeiro, nem todo filho é preparado para assumir o controle e a administração de empresas. Muitos não têm interesse e acaba acontecendo o quê? Muitas dessas empresas vão à falência. Existe um estudo de que 75% das empresas, após o inventário, elas vão à falência. O estudo está aqui. Cerca de 75% das empresas familiares vão à falência após os herdeiros do fundador assumirem sua administração. Isso aí é muito grave, né? Porque você construiu o seu patrimônio, construiu sua empresa e, com certeza, você gostaria que esse seu legado continuasse durante as gerações futuras. Então, senhores, chegou o momento em que a gente vai abrir a caixa preta do inventário. Nós temos agora aqui 137 pessoas assistindo. Os números do inventário. Esse é um exemplo que pode acontecer com qualquer um. É um patrimônio relativamente médio, né? Nem muito baixo, nem muito alto, e pode acontecer com qualquer um. O imóvel de 20 anos, o preço de compra, ele foi adquirido por R$250 mil há 20 anos atrás. Hoje, o preço avaliado pela prefeitura é de R$1.150.000, e aí vem as despesas. Como elas são? E a primeira despesa é o imposto ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Morte, Doação, também conhecido como Imposto sobre a Herança ou Imposto da Morte. No caso, aqui no Rio de Janeiro, esse valor de R$1.150.000 é a base de cálculo para esse imposto. E sobre essa base de cálculo, no Rio de Janeiro, a alíquota é de 6%. Então, para esse caso específico, se pagará R$69 mil de imposto, o que não é uma coisa barata. Honorários advocatícios, na faixa de 6%, também R$69 mil. Cartório de notas, R$5 mil. Isso é uma estimativa, porque recentemente a Corregedoria Geral de Justiça aumentou os emolumentos. Então, não se tem ainda um valor exato de quanto seria esse valor de cartório de notas. Certidões na faixa de R$3 mil. Registro de imóveis com essa base de R$1.150.000 na faixa de R$7 mil, também estimativa. E um total de R$153 mil. Ou seja, só nesse primeiro momento de gastos do inventário, a pessoa tem que gastar R$153 mil, o que representa 13,3% do patrimônio. Aí a primeira pergunta, seu filho tem R$153 mil disponível para pagar esse custo? Bom, se ele não tiver R$153 mil, ele tem que dar uma solução. E aí eu pergunto para os senhores, qual é a solução que os senhores dariam nesse caso específico? Tem que pagar R$153 mil e ele não tem R$153 mil. Se fosse você, o que teria que ser feito? Vender o imóvel. Perfeito, Paulo. É isso mesmo. Não tendo como pagar o valor do bem, né, do imposto, a solução é vender o imóvel. Aí começam os problemas. Por quê? Problema 1. A venda terá que ser feita com deságio de pelo menos 20%. Por quê? Porque quem compra um imóvel dentro do inventário é um investidor. Então ele compra mais barato, porque ele vai ter que pagar os custos do inventário e ainda vai ter que ter o seu lucro. E aí um imóvel que custa avaliado R$1.150.000, ele vai vender esse imóvel por R$920 mil. Esse é só o primeiro problema. Agora nós vamos ter o segundo problema. O segundo problema é o ganho de capital. E o imposto de renda sobre o ganho de capital, para essa faixa de valor, tem uma alíquota de 15%. Aí você vai me perguntar, o que é o ganho de capital? Bom, o ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição. Então, no nosso exemplo, 920 mil ele foi vendido com deságio, menos 250 mil reais, que foi o valor de compra, resultou num valor de 670 mil reais. Esse valor de 670 mil reais é o ganho de capital. É a base de cálculo para o imposto de renda sobre o ganho de capital. E sobre esse valor incidirá a alíquota de 15%.
o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele começa com a alíquota de 15% e vai até 22,5%. Até 3 milhões de reais de ganho de capital, a alíquota é 15%. Aí, retomando as contas, nós tínhamos um total antes do ganho de capital de 153 mil reais. Então, nós tínhamos um total antes do ganho de capital de despesas de gastos de 153 mil reais. Aí nós acrescentamos a despesa do imposto de renda sobre o ganho de capital, 100 mil reais, 100.500 reais. O total de gastos passou a ser 253.500 reais. O valor de venda, resumindo, foi por 920 mil reais, com deságio. O total de gastos de 253.500 reais. Saldo final, 666.500 reais. Senhores, esse saldo é o que o seu filho vai colocar no bolso. Ele tinha um imóvel de 1.150.000 reais, teve que se desfazer e vai ficar com 666.500 reais. Esse valor, senhores, vai causar um rebaixamento social para o seu filho. Por quê? Porque ele, ao receber 666.500 reais no bolso, ele não conseguirá comprar o mesmo imóvel no mesmo bairro pelo valor de 1.150.000 reais. Então, ele vai ter que sair do bairro onde ele viveu a vida toda e vai ter que morar num bairro mais afastado, representando uma queda no seu padrão social. A perda patrimonial, nesse caso, é de R$ 483.500. É muito dinheiro, né? 42% sobre o valor da avaliação de R$ 1.150.000. Então, senhores, a regra é: quem tem filhos e bens, quando morre, precisa fazer um inventário. Não tem como fugir disso. Se o seu pai, sua mãe possuem bens, quando eles falecem, esses bens precisam ser inventariados para que eles possam ser partilhados para os seus herdeiros. Essa é uma regra que não tem como fugir. Mas existe um caminho lícito para evitar isso. A boa notícia é que tem como evitar isso. Eu sei como fazer, mas só que eu não consigo fazer isso depois que vocês não estiverem mais presentes. Quando o seu filho estiver no momento de horror, não tem mais o que ser feito. E isso aconteceu com o Rafael. Rafael, o meu advogado sabia, o meu advogado associado e eu sabíamos o que fazer, mas nada podíamos fazer, porque o bem já tinha, os proprietários já tinham falecido. Isso era algo que só estava disponível para os bilionários e suas bancas de advogados. Mas hoje está disponível para a classe média. A partir de hoje, o seu filho não precisa passar mais por isso. Se isso acontecer, não será por um desastre, mas será por uma escolha sua. Tem como evitar o inventário? Você poderia me perguntar. Sim, tem como. Vamos ver como? Em primeiro lugar, realizando a mudança de paradigma. Ou seja, quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome. Esse é um padrão, um paradigma que nós precisamos quebrar. Nós temos que ter isso em mente daqui para frente. Nós temos que mudar a nossa cultura. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que possuem bens, elas não têm mais bens em seu nome. Elas constituem suas holdings, suas trusts, suas offshore, e aqui a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E como faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Mas como isso? Uma empresa que não faz nada. Vou explicar para vocês. Como é que é feito isso? Bom, os pais são titulares do bem e eles possuem o patrimônio. Aí o que é feito? É criada uma empresa que nós denominamos de empresa cofre. Aí, num segundo momento, nós integralizamos o capital social dessa empresa com os bens existentes, com o patrimônio. E aí a empresa cofre passa a ser dona desses imóveis, desses bens, e você passa a ser dono das cotas do capital social dessa empresa. Num segundo momento, essas cotas do capital social, que pertencem a você e a seu cônjuge, elas são doadas aos seus herdeiros. E essa doação é feita com inúmeras cláusulas protetivas que asseguram todos os poderes de administração a você e a sua mulher. Né? E quando é feita essa doação, eles passam a ser o proprietário das cotas do capital social. Só que você fica com as chaves do cofre. E eles não podem fazer nada, eles não podem vender o bem sem a sua autorização. Essas cotas de capital social que são doadas, elas não se comunicam
com os cônjuges dos seus filhos, de forma que você não precisará de autorização, de anuência dos cônjuges dos seus filhos, caso queira vender algum bem, algum imóvel. Essas cotas de capital social não se sujeitam a nenhuma penhora, nenhuma execução. Os seus filhos não podem vender sem autorização, como já foi dito. E se o seu filho falecer antes de você, a propriedade dos bens retorna para você. Se ele falecer antes de vocês, dos pais, a propriedade retorna aos pais. Além disso, existe uma cláusula especial que você pode desfazer totalmente o sistema, ou seja por arrependimento, seja por briga familiar, ou desfazer ele parcialmente. Por que isso? Porque você pode descobrir no futuro que você tem um filho que você não sabia que existia, ou um filho novo na sua relação, e os filhos precisam ser beneficiados com a herança, eles são herdeiros necessários. Então, você desfaz parcialmente, ele entra no sistema e é refeito o sistema. Essa é a grande questão. Dando continuidade. Voltando aqui, essa linha amarela pontilhada representa a separação entre a plena propriedade dos filhos e os poderes que você tem. E essa barreira aqui de plena propriedade dos filhos, ela só sumirá, só desaparecerá quando acontecer um gatilho. E que gatilho é esse? O falecimento dos pais, né? Enquanto vocês forem vivos, todos os poderes permanecem na mão de vocês. Aí, num segundo momento, quando vocês não estiverem mais presentes, os herdeiros assumem a propriedade integral sobre as cotas de capital social da empresa cofre, que, por sua vez, é dona das empresas. Esse é o sistema. E esse sistema, ele tem uma economia absurda. Vamos comparar. No sistema anterior, o total de gastos no inventário era de R$ 253.500. No novo sistema, o custo é muito reduzido. E eu vou explicar item a item aqui. Bom, no inventário, o imposto da herança era calculado, a base de cálculo era o valor do patrimônio, o valor integral, ou seja, R$ 1.150.000. E sobre essa base de cálculo, aqui no Rio de Janeiro, a alíquota é de 6%. Então, o valor do imposto era R$ 69.000. No sistema atual, no sistema proposto, a base de cálculo não é mais o valor integral do patrimônio, e sim o valor declarado no imposto de renda, que é o valor da aquisição, R$ 250.000. E nesse caso, o valor de R$ 250.000, a alíquota aqui no Rio de Janeiro é 4%. Ou seja, o valor do imposto é R$ 10.000. Os honorários, no caso do inventário, eles são calculados sobre o valor do patrimônio total. No caso de 6%, dá R$ 69.000. No sistema proposto, o valor é acordado. Então, no caso, R$ 25.000. O cartório de notas, como foi dito, é uma estimativa de R$ 5.000. No sistema não tem gasto com cartório de notas. Desculpa. Certidões, R$ 3.000. No sistema não tem gasto com certidões. Registro de imóveis, R$ 7.000. Aqui no sistema, como o valor do registro de imóveis é calculado sobre o valor do bem declarado no imposto de renda, então o valor cai para R$ 3.000. E o imposto de renda sobre o ganho de capital no inventário, que era R$ 100.500, no nosso caso não tem gasto. Por quê? Porque não há venda, o bem continua no seu patrimônio. A diferença financeira, senhores, é absurda. R$ 215.500, uma economia de 85%. E a principal diferença não é essa. A principal diferença é que não há perda patrimonial. A perda patrimonial é zero, porque o sistema cabe no seu bolso. Esse sistema tem um nome. E o nome dele é holding familiar. Mas o que é? Você vai me perguntar, o que é uma holding familiar? Holding familiar não é uma empresa. Holding familiar é um sistema que pode ser composto por uma ou mais empresas. E a análise de cada caso identificará a necessidade de uma ou mais empresas, podendo ainda ter empresas operacionais, operacionais que tratem dos negócios dos senhores para afastar os riscos do negócio,
empresas operacionais que tratem das locações de imóveis que vocês possam ter, porque hoje a locação de imóvel é sujeita ao imposto de renda no ganho de capital na alíquota de 27,5%. E dentro de um sistema de proteção patrimonial, o imposto é na faixa de 11,33%. Então, dependendo do valor da alocação, valores acima de R$ 5.300 começa a ter um benefício fazendo a alocação por dentro do sistema. Mas isso, senhor, holding familiar não é pejotização. Não é pegar a empresa e pegar os bens e colocar dentro da empresa. É muito mais do que isso. Holding familiar é um sistema baseado em 3 pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar é um pilar que diz respeito ao planejamento, organização e proteção patrimonial. O segundo pilar diz respeito ao planejamento sucessório. E o terceiro e último pilar diz respeito ao planejamento tributário, de forma que o senhor pague menos imposto sobre o sistema. E isso não se consegue fazer através de uma pejotização, colocando simplesmente um bem dentro de uma empresa. Você consegue manter totalmente o controle. O controle fica totalmente com os pais. Ele independe de terceiros. Esse aqui é importante dizer isso, porque tem um exemplo real. O que acontece? Tinha um cliente com um terreno na Barra da Tijuca e ele foi procurado por uma construtora para construir um imóvel. E aí, o que acontece? O pai tinha, de antemão, colocado esse bem no nome do filho, de uma forma de um planejamento sucessório. O que acontece? O filho, no momento da proposta da empresa, estava se divorciando da mulher. E apesar de uma doação não se comunicar com o cônjuge, precisa da anuência do cônjuge na escritura para fazer a venda, mesmo ele não sendo proprietário do bem. E o que acontece? O cônjuge, por briga, se recusou a assinar como anuente. E aí, a solução deles, entrar na justiça para que a justiça suprisse essa assinatura. Só que o que acontece? Demorou tanto tempo que a construtora desistiu do negócio e comprou outro imóvel. Ou seja, a família ela amargou um prejuízo financeiro por causa dessa questão. Então, quando você doa, você, além de perder o controle dos bens, você fica sujeito à questão de o cônjuge do seu filho ter que assinar. Esse é um grande problema, né? Nem se fala da questão da economia financeira, não é isso? Dando continuidade, você pode perguntar, mas isso é lícito? Funciona? Isso é totalmente lícito. E a prova disso que é lícito, que funciona, são os bilionários. Os bilionários, aqui, um exemplo. O primeiro exemplo aqui é o Norberto Odebrecht. Bom, o Norberto Odebrecht, ele era dono da construtora Odebrecht, uma das empresas que se envolveu na questão da Lava Jato. Quando ele faleceu, ele tinha um patrimônio de 14 bilhões. Se ele tivesse que vender, se ele tivesse que pagar imposto, os herdeiros tivessem que pagar imposto sobre essa herança, eles teriam que ter pago 1 bilhão 120 milhões ao Estado da Bahia. O segundo exemplo é o Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Votorantim. 15,5 bilhões de patrimônio. Se ele tivesse inventário, o imposto seria de 1 bilhão 240 milhões aos cofres do Estado de São Paulo. O terceiro exemplo é o Roberto Marinho, o mais rico de todos aqui, do Grupo Globo. Quando ele faleceu, ele tinha 30 bilhões de reais de patrimônio. Se ele tivesse inventário, né, os seus filhos teriam que ter pago 2 bilhões e 400 milhões aos cofres do Rio de Janeiro. E nós temos outros exemplos. Vou melhorar aqui o slide. Nós temos Roberto Civita, do Grupo Abril, Moisés Safra, do Banco Safra, Samuel Klein, da Casas Bahia, Edmond Safra, do Banco Safra, José Alencar, do Grupo Coteminas e ex-presidente da República, e a Dirce Navarro de Camargo, do Grupo Camargo Correia, um grupo também envolvido na questão da Lava Jato. E isso tem uma questão interessante, porque no auge da Lava Jato, a sua filha Roberta de Camargo, ela comprou na ilha de Manhattan um imóvel mais caro do mundo, em plena Central Park. E ela não teve nenhum problema com a justiça,
porque todo o sistema foi montado bem antes de qualquer problema da empresa dela e dos seus familiares. Então, isso prova, senhores, que se os senhores construírem um sistema antes de qualquer problema, quando o problema aparece, não tem nenhuma consequência. Porque a holding familiar, ela não serve para proteger patrimônio oculto, né? Ela não serve para proteger contra fraude a credores, nem fraude à execução. Se os senhores tiverem alguma dívida, os senhores têm que reservar algum dinheiro disponível para que possa pagar essas dívidas, porque, caso contrário, esse sistema será comprometido e vocês não terão a proteção patrimonial. Hoje, as pessoas que se envolvem com a questão do inventário, elas se dividem em 3 grupos. Quais são esses grupos? Os ignorantes, né? E aí não tem nenhuma questão pejorativa. Ignorante é aquele que não tem conhecimento. O segundo grupo são os procrastinadores, aqueles que sabem o que tem que ser feito e precisa ser feito e quando precisa fazer e retardam, deixam para um segundo momento. E, por último, os resolvedores. E aí nós vamos tratar de cada um desses grupos. O primeiro grupo é o grupo dos ignorantes. Aí eu pergunto para os senhores, vou vir aqui no site, o que vocês fariam, não tendo conhecimento, o que vocês fariam, até ontem pelo menos, ou antes da palestra, para resolver o problema do inventário? Vocês, para evitar o inventário, o que vocês fariam? Coloca para mim aqui no site, por favor. Doação. Ok, doação é um instituto. Alguém venderia o imóvel. Então, nós vamos agora desconstruir alguns mitos. Quais são esses mitos? Esse grupo de ignorantes, ou seja, aqueles que não têm conhecimento de soluções melhores, eles fariam 3 coisas, 3 institutos. O primeiro, a doação. O segundo, normalmente a doação com reserva de usufruto. O segundo, um testamento. E um terceiro, um seguro de vida. Tá? Então, vamos lá, vamos desconstruir esses mitos. A doação, senhores, é tão ruim quanto o inventário. Por quê? Porque sobre a doação incide o mesmo imposto da herança. Não sei se vocês estão lembrados, mas o imposto de transmissão, causa-morte e doação incide sobre a transmissão em vida, que é a doação, e a causa-morte, que é a herança. É a mesma base de cálculo e a mesma alíquota. Então, o valor do imposto vai ser o mesmo imposto. Então, quem lembra aqui, no nosso exemplo, o valor do inventário, o imposto seria R$ 69 mil, e na doação teria o mesmo valor. A doação só é um pouco mais vantajosa do que o inventário, porque o valor dos honorários no inventário é sobre o valor do patrimônio, o valor integral do patrimônio, enquanto na doação o valor não é sobre o patrimônio, e sim é tabelado. Existe uma tabela da OAB onde o valor dos honorários para uma doação está estabelecido lá. Só que ele tem um grande problema também. Quando você doa um bem, você perde o controle sobre esse bem. Você não tem mais controle bem. Ainda que você fique com usufruto, você pode usufruir, você pode alugar, pode ceder, pode fazer um monte de coisa com ele, mas você não tem o poder de venda, né? E se você doou para o seu filho como um planejamento sucessório e você precisar vender esse bem para comprar um outro imóvel, você fica dependendo da assinatura do cônjuge do seu filho. Se ele estiver passando por um problema de divórcio, provavelmente você vai ter um problema também. Então, doação não é uma boa solução, ok? O segundo instrumento é um testamento em vida. Senhores, eu considero o testamento pior do que a doação. Pior do que o inventário. Por quê? Porque hoje nós conseguimos fazer um testamento judicialmente ou extrajudicialmente, ou seja, no cartório. Só que se você tiver um testamento, para você fazer um inventário extrajudicialmente, você precisa preencher 3 requisitos. Primeiro, que todos os herdeiros sejam maiores e capazes. Segundo, que todos estejam de acordo. E terceiro, que não haja testamento. Se houver testamento, o inventário terá que ser feito na justiça, pelo menos a primeira fase, a fase da abertura, registro e cumprimento do testamento. Depois, numa segunda fase, você pode requerer o juízo para levar
esse inventário para o cartório e fazer um formal de partilha no cartório. Só que o que acontece? O testamento, se você faz o inventário, primeira parte na justiça e segunda parte no cartório, o inventário judicial ele é muito moroso, demora muito tempo, muito tempo. Ele tem inventários que se levam por 7 anos e até 20 anos. Né? E o inventário extrajudicial, a vantagem dele é a celeridade. Então, se tiver todos os documentos de acordo, você consegue fazer um inventário em 40, 50 dias. Aí, como você faz a primeira parte na justiça e a segunda parte no cartório, você tem um aumento de custo. Você reduz prazo, né? Porque a segunda parte toda vai ser feita no cartório, mas você tem um aumento de custo, porque você já tem uns custos iniciais na justiça e depois você tem que pagar os emolumentos no cartório. Então, você vai ter que pesar se é o custo-benefício. Se é mais vantajoso você ter um pouquinho de custo, né? Aumentar um pouco o seu custo, mas ter a celeridade, porque de repente você vai precisar vender esses bens, e esses bens precisam estar regularizados. Né? E o último instrumento, senhores, utilizado pelos ignorantes, ou seja, aqueles que não têm conhecimento, é um seguro de vida, que, salvo engano, ninguém colocou aqui no chat. O seguro de vida hoje, senhores, é feito de forma totalmente desvirtuada, porque ele é feito hoje para que os pais façam um seguro de vida para os seus filhos, para que, quando eles não estiverem presentes, os filhos possam pagar os custos do inventário. Ora, senhores, não faz o menor sentido, né? Você fazer um gasto para que seu filho gaste parte desse benefício pagando gastos, pagando imposto, pagando advogado, pagando cartório, pagando despachante, pagando tanta coisa. O ideal seria o quê? Você fizesse um seguro de vida para que, na sua ausência, seu filho usufruísse integralmente desse seguro de vida para custear seus estudos, para abrir um negócio. Isso seria a questão. Então, senhores, voltando aqui à nossa apresentação, nós passamos para o segundo grupo. O segundo grupo, qual é o segundo grupo? É o dos procrastinadores. Procrastinadores são aqueles que deixam para depois. Sabem que tem que fazer, precisam fazer, mas deixam para depois. E quais são as consequências da inércia? Vamos mostrar aqui para os senhores. Em primeiro lugar, o que fazer diante do risco, que não é um risco, é quase uma certeza, que o imposto da herança vai aumentar. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, gente, vou melhorar aqui o slide, a competência para legislar sobre ITCMD é uma competência estadual, ou seja, cada estado da federação tem o seu imposto. Então, os estados têm siglas diferentes para o mesmo imposto. Então, no Rio de Janeiro é ITD, tem estado que é ITCD, tem estado que é ITCMD, a sigla não importa. O que importa é o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota. E isso aí não tem como fugir. Né? E a competência para regular a alíquota máxima desse imposto é do Senado Federal. E a fixação da alíquota máxima é feita através de uma resolução do Senado Federal, não é por uma lei. E aí fica muito mais fácil ser alterado. Por quê? Aqui diz, o imposto previsto terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado. Atualmente, essa alíquota máxima é fixada por uma resolução número 9 de 1992, e o valor máximo dela é 8%. No Rio de Janeiro e em alguns estados, a alíquota máxima já é 8%. Desculpa. No Rio de Janeiro começa em 4% e vai até 8%. Dando continuidade aqui. Já existe proposta da Confaz de mudar de 8% para 20%. E o que é a Confaz? Confaz é um colegiado dos secretariados de Estado, dos secretários de Estado de Fazenda. Por que o projeto de resolução do Senado é mais fácil? Aí eu vou perguntar para os senhores. Os senhores sabem quem o Estado representa? Tem noção disso? Bom, a Câmara dos Deputados representa a população. O Senado Federal representa os estados. E a maioria dos estados tem problemas financeiros. E eles entendem que eles vão solucionar os seus problemas financeiros através do aumento da arrecadação mediante ao aumento da alíquota de impostos. Essa é a grande questão. Então, por que é fácil alterar isso? Porque basta a maioria simples dos senadores, ou seja, dos 81 senadores existentes, basta que 41 compareçam ao Senado e desses 41 basta que 21 aprovem. Se 21 aprovarem, 41 estando presentes,
a resolução passa. E aí o aumento da alíquota atinge quem? Principalmente os procrastinadores, porque deixam de pagar hoje o imposto de transmissão num valor mais baixo, uma transmissão das cotas de capital social, e vão pagar o imposto amanhã, os seus filhos podem pagar amanhã um imposto majorado. E existem dois argumentos para isso. Quais são esses dois argumentos? O primeiro argumento fácil é que o Brasil é um dos países que menor tributa a herança. E isso é verdade, não é mentira, não. Vou mostrar para os senhores que existem países hoje, como a França, que tributam em 60% a herança. Ou seja, a cada R$1 milhão que o pai deixa para o filho na França, 600 mil é de imposto. É um absurdo isso, né? Então vamos ver aqui. Na França, 60%. Japão, 55%. Alemanha e Suíça, 50%. Inglaterra e Estados Unidos, 40%. Chile, 25%. Brasil, 8%. Então, o segundo argumento fácil é que o imposto sobre herança só recai sobre quem tem bens. Ou seja, a maioria da população que não tem bens não terá problema com esse imposto. Então, esse imposto não tem um caráter negativo perante a maioria da população. E não é só isso. Existe uma proposta do senador Cid Gomes de aumentar o imposto. Existia até dezembro agora de 2022 uma proposta de PEC, proposta de emenda constitucional número 96 de 2015, que além de tributar em 20% a herança, ainda cobrava um adicional de 27,5%. Ou seja, um verdadeiro absurdo, gente, porque esses benefícios não vão para a população. E mais, a alíquota, a competência é estadual, essa arrecadação é dos estados. Eles queriam colocar 27,5% para a União. É um absurdo isso. Mas, né? E quando isso deve acontecer? Não sei, gente. Mas que isso deve acontecer, deve. Porque o novo governo já sinalizou em diversas ocasiões, seja pelo presidente da República, ou seja pelo ministro da Economia, que precisa aumentar o imposto da herança. Inclusive, o ministro da Economia disse que os herdeiros não precisam ter tanto dinheiro, receber tanto, porque nada fizeram. Ideologia à parte, eu não concordo com a opinião, né? Vamos continuar aqui. E o terceiro grupo, senhores? O terceiro grupo é o grupo dos resolvedores. E aí, quais são os benefícios dos membros desse grupo? Em primeiro lugar, importante para os membros desse grupo é não deixar problemas para os seus filhos. Não tem lógica nenhuma trabalhar duro por décadas para que você permita que parte desse patrimônio seja dilapidado por elevados custos e os seus filhos passem por momentos de horror. Isso é um ato de amor, como foi dito. Por quê? Porque você, em vida, não precisa disso, de nenhum sistema. Você já está tranquilo, não tem que pagar nenhum imposto adicional nem nada. Mas quem precisará desse sistema são os seus filhos, que passarão por um momento de horror quando vocês não estiverem mais presentes. Aí você pode perguntar, como entra nesse grupo de resolvedores? Senhores, eu tenho limites éticos impostos pela OAB. Eu não posso entrar em detalhes aqui, mas eu posso explicar como funciona. Como é que funciona essa questão da montagem de um sistema patrimonial familiar? Inicialmente é feita uma sessão de viabilidade. Nessa sessão de viabilidade é identificado questões familiares e questões patrimoniais para identificar se, no seu caso específico, a holding familiar é adequada ou não para a sua família. Se for adequada, passa para o próximo passo. Se não for adequada, é indicado o que fazer. Passando para o próximo passo, o cliente contrata uma sessão de croquis. Nessa sessão de croquis estrutural, é colocado num papel, é feito um esboço completo, com todos os detalhes, quantas empresas seriam necessárias, os valores, os detalhes, a divisão do patrimônio, cronograma, para que você possa escolher qual é o melhor cenário, se será uma empresa, 2 empresas, 3 empresas ou mais empresas. Quem escolhe é você. É perfeito para quem tem pelo menos um imóvel, que tem filhos, e que gostaria que todo o seu patrimônio fosse destinado aos seus filhos sem nenhuma perda. Eu não posso entrar em maiores detalhes por limitações éticas.
Ao mesmo tempo, eu tenho conhecimento que você precisa saber informações mais detalhadas sobre a questão da holding familiar, para que eu não venha te expor com informações que possam ser confidenciais ou que eu possa infringir alguma norma ética, como uma oferta de serviço. Eu não posso fazer nada aqui dentro desse site. Esse site aqui, nesse momento, tem a finalidade exclusiva de informação. A opção de fazer ou não fazer, se for escolhida, é em outro site, é no meu site particular, que não tem nada a ver com isso aqui. E aí será como cliente. Mas você poderá agendar uma sessão de viabilidade, se for o seu caso, e terá uma sessão realizada com algum membro da minha equipe. Eu vou disponibilizar aqui embaixo e ao final da apresentação um link para que os senhores possam, se forem do seu interesse, realizar uma sessão de viabilidade. Esse link tem uma validade, é uma janela de oportunidade de 5 dias, e se quiser resolver essa questão, clique aqui no link, ela se encerrará no dia 2 de maio. Se desejar aproveitar essa oportunidade, como falei, deixarei um QR Code ao final. Essa sessão de viabilidade é um serviço, e como tal, ele é cobrado. E no meu escritório, ele é cobrado R$ 1.200 por sessão de viabilidade. Mas como eu disse para vocês, no início da apresentação, eu deixarei uma oportunidade para os senhores que eu já falarei. Se a holding familiar for ideal para o seu caso, defender os interesses de seus filhos, fique à vontade. Se não for, não tem problema. Escolha o seu momento correto, que nada terá de problema. Só não gostaria que acontecesse com você o que aconteceu com o Rafael, que não teve mais oportunidade de fazer aquela questão porque já tinha falecido os pais. Bom, para quem ficou aqui até o final, existe um cupom de incentivo dos resolvedores, que é para a realização da sessão de viabilidade. Esse cupom tem uma validade até as 23 horas e 59 minutos de hoje. Esse cupom permitirá a aquisição de uma sessão de viabilidade pelo valor de R$ 600. Se for do seu interesse, clique aqui no link ou no QR Code após a apresentação. Eu termino aqui, senhores, desejando aos senhores uma boa noite a todos, e as mensagens, as respostas que não forem respondidas aqui, elas serão respondidas na página do Instagram. Eu coloco aqui para os senhores o link do QR Code e desejo a todos uma boa noite.